Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 5 de fevereiro de 2021 e eu gostaria então de passar a palavra para o Humberto. Humberto, com você, amigo. Olá, bem-vindos. É uma satisfação muito grande a gente dar continuidade ao nosso muito caro grupo de estudos, né? A primeira coisa que vale a pena destacar nesse estudo que vai tratar dos temas pensamento, disciplina do pensamento e amor é que, a partir de agora, já é bem perceptível que há uma unidade sistêmica de todos esses temas da última parte do livro. Claro, também há uma conexão íntima entre as partes do livro, mas nós podemos observar que os temas do livre-arbítrio, da vontade, da consciência, do pensamento, da dor, do amor, eles estão todos intimamente conectados e eles fazem parte do mesmo processo, que é, evidentemente, o processo evolutivo. O que Leon Denis quer enfatizar nessa parte final, nessa reta final do problema do ser, do destino e da dor, é exatamente a relação orgânica e sistemática entre essas funções do espírito, essas potências da alma. Então, se nós negligenciamos facetas do espírito, nós não vamos fazer uma boa interpretação dos capítulos individuais ou das funções individuais que correspondem a esses capítulos. Então, é muito importante que a gente não isole na nossa cabeça, como é a nossa tendência cultural fazer, o pensamento do amor, a dor da consciência, o livre-arbítrio da vontade, o livre-arbítrio do pensamento. Porque, ao fazer esse isolamento artificial, ao dicotomizar essas funções do espírito, nós quebramos o espírito, matamos o espírito e engavetamos as suas funções, mas já enquanto funções mortas, que não fazem mais sentido em si próprias, né, em si mesmas. Então, começando pelo pensamento, uma coisa que é sumamente importante observar é que Leon Denis, em 4 palavras, né, de uma forma muito sintética, ele começa dando a definição de pensamento. O pensamento é criador. Qual é, então, a propriedade do pensamento? Qual é o status do pensamento na filosofia espírita, ou na filosofia de Leon Denis, pelo menos, especificamente? Pensamento não é uma representação que a mente projeta a respeito das coisas como uma interpretação da realidade do mundo, desvinculado do mundo. O pensamento não é um subproduto ou uma consequência da observação do mundo, mas o pensamento é ato criativo, produtivo do espírito. E na sequência desse parágrafo, Leon Denis vai dizer exatamente que o pensamento ele cria da maneira que Deus cria o mundo, né? Deus cria as coisas pensando nelas. Deus cria as coisas concebendo-as, né? Idealizando-as, ideando-as. E a partir dessa idealização, a partir desse entretenimento do pensamento, né? Desse demorar, desse vagar do pensamento em torno da coisa, sobre a coisa, que a coisa venha a existir. Claro, isso é Deus pensando, não é a gente pensando. Então, há aqui uma lacuna, né? Há um abismo, uma distância, mas, na medida em que nós a imagem e semelhança de Deus, na medida em que nós somos parecidos com Deus, ou filhos de Deus, nós pensamos da maneira como espíritos pensam, ou seja, a semelhança da forma como Deus pensa. E, portanto, Leon Denis vai dizer de uma forma bastante consequência, seguindo esta linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio bem clássica espírita, ele vai afirmar que nós, essencialmente, ao pensarmos nas coisas, nós criamos realidades, criamos concretudes, criamos, aqui a gente pode usar uma palavra mais pesada, mas que é uma consequência da realidade, verdades. Então, é absurdo para o espírita dizer
que isso é apenas pensamento. Ah, tá, isso que você falou é legal, mas isso é só pensamento. Você não pode dizer isso, porque pensamento é real. E o que é real é verdadeiro. Então, sempre que nós falamos de pensamento, pensamentos ruins ou bons, pensamentos equivocados ou pensamentos acertados, nós estamos falando de realidades, de verdades. Porque o equívoco, ele é também uma realidade. Ele é tão real, o equívoco, a mentira, a ilusão, o vício, são tão reais que eles constituem mal-estar, constituem sofrimento, constituem tragédia, constituem dramas. Ou seja, como que é possível falar em uma irrealidade do pensamento ou uma desimportância do pensamento se eles, mesmo quando são ruins, estão o tempo todo constituindo as realidades, empobrecendo a vida humana, desvalorizando, envenenando, às vezes, a vida humana no nível psíquico, social, físico, todos os níveis que a gente imaginar. Então, o pensamento, ele possui consequências sempre, seja o pensamento frívolo e superficial, tem consequências para a alma muito evidentes, que é a de tornar a alma superficial e frívola, desabituada aos exercícios mais custosos, né, aos voos mais custosos do pensamento, e, consequentemente, eles criarão um estado impeditivo, ou não impeditivo talvez, mas um estado que não dá condições para que o sujeito eleve o padrão vibracional, mental, sentimental. O pensamento, ele é o explorador, o desbravador da alma. É ele que vai na frente, idealizando aquilo que logo depois será, se realizará concretamente. Né? A vontade e o livre-arbítrio, eles chegam, o livre-arbítrio junto à força de vontade, né, que idealizou, ela depois precisa chegar de uma forma também material e concreta, realizando as coisas, mas antes de você realizar os teus projetos, teus planos, antes de você satisfazer os desejos que seja, você precisou pensar nas coisas, você precisou conceber a ideia, e, portanto, isso é de suma importância para o entendimento espírita do mundo e da vida. Muito bem. Já no segundo parágrafo, perdão, no terceiro parágrafo, nós temos aqui um ponto interessante. É grande e sagrada, né, essa missão, né, dos obreiros do pensamento, porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece as almas e ilumina o deserto da existência. Eu não vou me alongar muito na releitura, porque a gente está sempre aqui no grupo pressupondo a leitura prévia dos capítulos, mas esse trechinho ele destaca de forma muito feliz a sacralidade, como Leon diz, do pensamento. O fato de que o pensamento é algo de precioso, e, portanto, nós não devemos tratá-lo como algo de só menos importância, algo frívolo, algo que não atinge a realidade. Né? Eu faço coisas com as minhas mãos, ou então eu falo de uma forma concreta que os outros ouçam, e isso é um agir. Agora, quando eu não estou agindo, eu estou apenas pensando, eu estou só pensando. Essa é uma concepção profundamente anti-espírita. A gente poderia até dizer uma concepção um tanto quanto materialista, a concepção de que há um divórcio entre pensamento e ação. Uma coisa é o que eu faço, isso é o que eu sou, outra coisa é o que eu penso, são coisas que apenas me ocorrem. E nós, na medida que nós nos entendemos como espíritos, ou seja, seres eminentemente pensantes, nós temos que admitir que cada um dos nossos pensamentos é de nossa inteira responsabilidade. Nós precisamos nos responsabilizar pelas consequências e até mesmo pela intimidade, né? Aquilo que o pensamento carrega em si mesmo.
né? Na página seguinte, há um outro trecho muito interessante que diz assim: para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada há mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Bom, o que são os grandes problemas? Há alguns problemas difíceis, há alguns problemas científicos, matemáticos complicados, mas quando Leon Denis descreve os grandes problemas, ele geralmente fala de coisas que nós associamos, em geral, à filosofia, problemas filosóficos, né, sobre a infinitude, motivo de eu estar aqui, da minha vida ter me conduzido até o lugar em que eu estou agora, o que está para trás, o que está para frente, na linha do meu destino, na linha da minha vida, digamos assim, não a linha da cigana, né, mas no sentido assim mais abstrato mesmo do termo, né, mais intelectual do termo. Então, pensando fundamentalmente as questões capitais do próprio sentido do pensamento, sentido do que é ser um ser humano, o que é ser espírito, o que é pensar, o que é, portanto, agir e existir enquanto ser pensante, enquanto espírito, que vai justamente aprofundar e depurar a qualidade desse pensamento. Quais seriam as consequências? O próximo parágrafo diz mais ou menos: por bem dizer, é preciso sentir com veemência, para saborear as sensações mais elevadas e profundas. É necessário remontar a nascente de onde deriva toda a vida, toda a harmonia, toda a beleza, né? Típico parágrafo de Leon Denis, né? O que é a nascente de onde deriva toda a vida, toda a harmonia, toda a beleza? É Deus, é o ser absoluto, né? O pensamento absoluto, a ideia absoluta, o ser pensante absoluto, do qual derivam todas as outras realidades, enquanto o quê? Enquanto coisas pensadas, enquanto seus pensamentos. Então, o mundo em que nós existimos aqui não é uma apologia à corrente específica do idealismo filosófico, embora ela esteja obviamente ligada e próxima a essa tradição. A tradição espiritualista afirma de maneira muito clara a essência da realidade é o espírito. E o que é o espírito, senão uma coisa pensante, um ser pensante, né? ou de puro pensamento. E se fosse uma coisa no sentido substancial concreto da palavra, então nós estaremos falando de um materialismo. Mesmo que a gente dê o nome de fantasma, espírito, alma, se a gente disser que a essência dessa coisa é a sua substância, ou é a sua matéria-prima, ou é algum tipo de energia, tudo isso estaria, de alguma maneira, na esfera das forças materiais, físicas. E quando nós passamos para o degrau do espírito, há uma diferença qualitativa, significativa, que é o fato de essa coisa, ou essa substância, entre aspas, não ser efetivamente uma coisa, uma substância, mas sim um agente pensante, um sujeito pensante, uma pessoa, e não uma coisa, um objeto, não uma substância. Muito bem. Pulando mais uma página, a gente tem outro parágrafo interessante que diz assim: em todo poeta, artista ou escritor, há germens de mediunidade inconsciente, incalculáveis, e que desejam desabrochar. Por eles, o obreiro do pensamento entra em relação com um manancial inexorável e recebe sua parte da revelação. Aqui um alerta importante. Bom, se o pensamento, se a obra do pensamento, se o ato de pensar engrandece o espírito e eleva o espírito, nós podemos dizer, como nós tão frequentemente dizemos, que esses pensamentos elevados, abstratos, ou o ato de investigar as essências, as origens das coisas, é reservado a algumas pessoas? O que isso significa? O que é que significaria dizer isso? Que para algumas pessoas não é necessário, não é apropriado até, talvez, né, investigar a sua própria essência, a sua origem, o seu destino,
a fonte de todas as coisas, né? Quais seriam as consequências dessa ideia, dessa declaração? Nós teríamos a separação entre dois tipos de almas, de espíritos, umas destinadas a progredir, a evoluir, e outras não. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, seria absurdo, que algumas almas devem ter sentimento caritativo e praticar a caridade, e outras não. Isso não é a vocação de todos os espíritos. Muito pelo contrário, o que a filosofia espírita e até mesmo o espiritualismo em geral vai nos apresentar é que as potências da alma ou as vocações da alma, elas são para todas as almas, para todos os espíritos, e não para alguns. Então, embora nós não tenhamos ainda afinidade com uma atividade específica, como, por exemplo, a de amparar materialmente as pessoas, né, de ter paciência, indulgência para com as falhas, com as susceptibilidades alheias, ou entreter pensamentos filosóficos e, através desses pensamentos filosóficos, chegar ao sentimento de comunhão, que é um sentimento que a gente poderia chamar de religioso, né? Todas essas ocorrências do espírito, esses atos do espírito, são próprios de todos nós, de todos os espíritos. E isso é absolutamente fundamental que nós enfatizemos quando nós formos fazer uma apresentação de Leon Denis. Primeira coisa que a gente tem que dizer é, olha, não é o filósofo que fala para filósofos, não é um autor que fala para intelectuais, mas é um pensador que está dizendo para todos os seres humanos, toda pessoa comum, né, olha, você precisa elevar o seu pensamento às alturas da fonte da vida, da fonte do ser, do pensamento, do amor, da liberdade, da beleza eternas, e esse gesto de elevação ele pode ser de várias maneiras, pode se dar de várias maneiras, como, por exemplo, o gesto solidário caritativo, a adoração, né, o gesto de adoração, ou também o exercício da meditação elevada, da meditação filosófica no sentido próprio da palavra. Bom, pulando 2 páginas, um outro ponto que cabe destacar é o do fruto, ou consequência desse exercício, o exercício do filosofar, o exercício da reflexão, da meditação sobre as coisas elevadas e graves da vida, ou sobre Deus. O fruto é que, com as sombras, desvanecem-se pouco a pouco os preconceitos, os vãos terrores. Aí a gente poderia aqui abrir um parênteses. Que vãos terrores? Da morte, da falta de sentido da vida, que a minha vida não tem sentido, ou que o mundo não tem sentido, né? São vãos terrores, terrores que advêm da falta do pensamento profundo sobre essas questões, né? As contradições aparentes do universo, que nos levam a crer que não tem ninguém regulando as coisas, ou vigiando, ou que o mundo é mau, ou então que Deus entrou em contradição quando fez algum determinado tipo de lei natural, porque isso não é possível acontecer no mundo que é criado por um ser sábio e justo. Então, essas aparentes contradições são fonte de tanto tormento, tanto desgosto e desilusão por parte das pessoas, dissipam-se. E faz-se harmonia nas almas e nas coisas. Olha que bela, que síntese, que contração de várias ideias numa brevíssima sentença, né? Harmonia nas almas, né? As nossas relações conflituosas, nossos desentendimentos, mas também harmonia entre as almas e as coisas, né? Então, os atritos da vida material, a gente poderia imaginar, talvez, até mesmo as doenças, né? As situações inglórias da vida material, vão se dissipando porque estabelece-se a harmonia entre nós e as próprias coisas, ou as leis naturais, não só as outras pessoas ou os outros espíritos. Esse capítulo acaba com outro parágrafo de ouro que vale a pena a gente recortar e publicar.
né, pôr num cartaz. Depois, acima de tudo, a visão suprema, a visão sem formas, o pensamento incriado, verdade total, harmonia final das essências e das leis, que desde o fundo do nosso ser até a estrela mais distante, liga tudo e todos em sua unidade resplandecente. Esse sujeito não apenas é poeta, né, mas ele gosta de ser poeta. É uma coisa espetacular. É a cadeia de vida que se eleva e desenrola no infinito, escada das potências espirituais que levam a Deus os apelos do homem pela oração e trazem ao homem as respostas de Deus pela inspiração. Quando a gente entra no próximo capítulo sobre a disciplina de pensamento, a gente vai ver algumas coisas aqui bastante senso comum de um ponto de vista espírita, porque nós já estudamos exaustivamente desde o Livro dos Espíritos, passando pelo Livro dos Médiuns, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, em diante, nós vemos exaustivamente a ideia da vigilância, da disciplina do pensamento, da lucidez, uma palavra muito preciosa, que precisa ser também resgatada no nosso vocabulário e usada, né? A lucidez, olhar para as coisas com equilíbrio, com discernimento, né? E esta disciplina mental, ela está hibridada, ou ela está ligada à noção de disciplina moral, que é mais óbvia e mais evidentemente necessária para todos nós. Então, temos aqui um parágrafo no meio desse capítulo sobre a disciplina do pensamento que diz assim: a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos. Olha que espetáculo. Porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Então, integridade e harmonia, organicidade interna do próprio sujeito, do sujeito com os outros seres, com os outros indivíduos. Essa integridade harmônica e orgânica, ela só é possível se há correspondência entre pensamento, palavra e ação. Se há entre pensamento, palavra e ação, ou bem o sujeito é hipócrita, ou ele é auto-enganado, iludido, né? Alguma coisa errada está acontecendo. Ou como Leon Denis diz depois também, o sujeito faz um teatro do bom comportamento, mas o pensamento é mau. Há várias possibilidades, todas elas muito infelizes, porque a única possibilidade de felicidade, o único caminho feliz é o da harmonização, da integração das funções da alma, né? No próximo tópico, né, no segundo parágrafo, nós vamos ler assim: é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Em geral, lê-se demais, depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. Sejamos sóbrios de jornais. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto para o outro, muito rápido e com as provocações excitantes, claro, do sensacionalismo, torna o espírito ainda mais instável, né? Essa é uma realidade universalmente observada, né? Nós percebemos isso no nosso dia a dia, sabemos que essa transição rápida de um assunto para o outro não nos permite maturar e concluir algo de útil e bom a respeito do assunto, mas nós vamos da instabilidade emocional para a próxima instabilidade emocional, sem tempo suficiente para absorver a notícia, para lidar com a notícia, para processar a notícia, e se essa notícia ela é dada já em tom perturbador, provocativo, já para estimular em nós as nossas tendências, os nossos vieses, os nossos radicalismos, ela com certeza vai cumprir a sua função maléfica de desestruturar, destrambelhar, né, o pensamento e, com certeza,
toda a constituição da alma da pessoa, sensibilidade, opinião, a forma de perceber as coisas, ela pode ficar desencontrada. Então, na conclusão desse mesmo parágrafo, vivemos numa época de anemia intelectual. Então, se isso aqui é 1900, imagina hoje, né? Naquela época, pelo menos, pessoas sabiam escrever, por exemplo, né? Que é causada pela raridade dos estudos sérios. Ai, coitado de nós no século XXI, né? Pela procura abusiva da palavra pela palavra, né? O discurso que é belo, o discurso que é inflado, né? Que enche os ouvidos, né? Aquela retórica que impressiona, mas que não necessariamente transmite substância. Então, essa é a época que Leon Denis achou que era a época dele. Né? De certa maneira, todas as épocas elas contêm esses traços aí do populismo, do charlatanismo, da demagogia, né? Das personalidades histriônicas que querem se impor pelos flatos, né? do comportamento afetado, da fala afetada, hiperemotividades, né? Às vezes teatrais e encenadas. Muito bem. Não sei se teria muito mais a falar sobre a disciplina do pensamento, porque, de fato, esse tema ele foi perfeitamente explorado na fonte, que é a obra de Kardec. Né? Ali nós temos o passo a passo metódico da disciplina do pensamento, com exemplos no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Então, a digressão de Leon Denis nesse capítulo é mais no sentido de enquadrar a importância da disciplina do pensamento no rol dessas outras funções da alma, como a dor, o amor, a vontade, o livre-arbítrio, né? Com vistas ao melhoramento e à evolução, que, por sua vez, tem como finalidade última a felicidade, a liberdade do espírito, né? A lucidez do espírito. Muito bem. No capítulo, então, sobre o amor, nós vamos observar o seguinte, de novo, uma definição. É sempre bom a gente, nos capítulos, buscar aquele parágrafo que dá a definição, né? Eu chamo de amor isto. Aí, nesse momento, você grifa a definição e usa essa definição como um lastro, uma âncora de referência para todas as outras passagens em que a palavra aparece. Então, aqui tem uma das definições possíveis de amor, que é o apelo do ser ao ser. O apelo do ser ao ser. É o amor que provocará, no fundo das almas embrionárias, os primeiros rebentos de altruísmo, de piedade e de bondade. Então, como é que essas grandes virtudes elas podem nascer e se consolidar? Elas só podem se consolidar na medida em que eu vejo o outro, que eu noto o outro. E é por isso que a mais maligna, demoníaca, talvez, de todas as atitudes é a indiferença. A indiferença é um olhar tão frio que não enxerga. É um toque tão mecânico, tão material, tão puramente corporal e sem alma, tão desprovido de espírito, que você esbarra ou você toca sem querer. E não há transmissão nenhuma, não há significação nenhuma, não há afeto nenhum envolvido nesse toque, ou nesse olhar, ou nessa palavra. Então, o sujeito ele efetivamente existe como robô, ou ele existe como agregado de matéria, porque ele não compartilha, ele não convive, ele não troca e ele não exala e emana nada de espiritual para o outro. Ele tem a existência dele centrada no corpo, na vida física. É claro, egoísmo e orgulho são termos que descrevem melhor essas relações, né? Relações interhumanas falidas, né? É a falência do julgamento do meu lugar em relação aos outros. O nome disso é orgulho. É a falência da capacidade de afetação,
né? Chega a um ponto tal que você simplesmente não se importa mesmo que o outro sofra, ou que não tenha oportunidades, ou que não tenha possibilidade de ser feliz, né? Mas acho que indiferença é que é uma palavra preciosa também, porque indiferença traz a ideia do desinteresse interhumano. Você simplesmente não se interessa, não te importa, né, que o outro esteja com problema, que o outro chore, que o outro sofra, que o outro tenha os seus sonhos, as suas esperanças, e você está ali passando na frente e diz, não, por mim tudo bem, o que importa sou eu. Então, essas características do egoísmo, do orgulho, da indiferença, né, que são fundamentalmente mais ou menos a mesma coisa, elas expressam para nós o que é que seria o oposto exato e perfeito do amor. E o que é que seria o amor, portanto? Seria uma escolha, não só uma capacidade, né? Claro que tem que haver uma capacidade para tal, mas seria uma escolha do espírito de estar integrado e em comunidade, em relação com outros espíritos. Isso é absolutamente fundamental para a vida do espírito, porque ser espírito não é só entender no sentido que aí sim é pejorativo, do intelectualismo. É o cara que calcula, né, um objeto, calcula a pedra caindo, a massa da estrela, mas ele é incapaz de aplicar a inteligência para as relações interhumanas, ou seja, ele é egoísta o suficiente ou é orgulhoso o suficiente para não enxergar o outro ser humano como um valor em si, como uma vida em si, como um coração pulsante, uma inteligência, uma vontade e uma alma que aspira também e que merece, de alguma maneira, a felicidade. Então, em resumo, o que Leon Denis vai tentar explicar como sendo o amor e integrar essa noção, esse conceito de amor no seu grande projeto, que é o propósito desse livro, né? Projeto de ajudar a alavancar os espíritos para o seu próprio progresso, né? Dar um manual de progresso, de evolução espiritual para a humanidade, né? O papel que o amor vai desempenhar nesse livro é justamente um papel muito filosófico da lucidez diante do outro, né? A lucidez da nossa condição de seres interpessoais e solidários. Eu acho que isso aí resume bem esse capítulo. Podemos, então, se o senhor Fabrício permitir, passar as perguntas. Ok, nós temos uma pergunta que vem do Jader. Ele fala o seguinte: Humberto, quando um pensador afirma que a essência da realidade é o espírito, ele adota uma posição idealista? É isso que o professor Rubens Romanelli quer dizer quando escreve O Primado do Espírito? Sim, basicamente sim, Jader. A gente tem que fazer as separações, igual o Kardec no comecinho do Livro dos Espíritos separa, né? O que é espiritualismo, o que é espiritismo. O espiritismo é uma subclasse do espiritualismo. A gente poderia dizer, como Kardec diz ali, né, que tudo que não é materialismo é espiritualismo. Então, basicamente, nós temos dúzias e dúzias e dúzias de tipos de espiritualismo. É tudo aquilo que não reduz tudo à matéria. Bom, Schopenhauer, por exemplo, que é um filósofo ateu, né, é um espiritualista, porque ele não reduz as coisas à matéria, mas ao contrário, ele reduz a matéria a uma expressão de uma força que não é material, que é uma força, a gente poderia dizer, espiritual, a vontade. Né? Ele vai dizer que é uma força cega e tudo, mas é uma força espiritual, uma força vital, se a gente puder dizer assim, né? Então, muitos autores dessas linhas, como panpsiquismo, são autores que podem até ser ateus e que, não obstante, não são materialistas, são espiritualistas. Então, eu classificaria o idealismo como um tipo de
espiritualismo. Assim como tem o espiritismo é um tipo, o panpsiquismo é outro tipo, o idealismo é outro tipo. Bom, particularmente, aqui eu não tenho como provar e não fiz também o esforço, né? Não desempenhei esforços na direção de provar isso, mas eu particularmente penso que o espiritismo é um tipo de filosofia idealista, ou que casa bem, casa perfeitamente com o idealismo, pelo menos. Mas, para muitos, essa associação ela não é uma associação desejável, por conta de deficiência de problemas que, historicamente, foram associados e se conectaram ao idealismo, particularmente ao idealismo alemão e britânico, né? O idealismo britânico tem o problema de ser muito desvinculado da realidade, o idealismo alemão tem o problema de, como tudo que os alemães fazem, né? Ir até as últimas consequências. E, às vezes, isso não é muito razoável. Meu orientador agora recente, ele é inglês, né? E ele diz o seguinte sobre os pensadores alemães. Pensadores alemães, eles são como trens, né? Eles não, perdão, contrário, a piada é o oposto. Qual a diferença entre um pensador alemão e um trem? Né? E aí a diferença é a seguinte: quando o trem descarrilha e sai dos trilhos, ele para. O pensador alemão ele sai dos trilhos e vai até o fim, até as últimas consequências, como se não houvesse amanhã, sem se importar com mais nada. De fato, pelo menos naquele período ali, né, que é o período clássico da filosofia alemã, séculos 18 e 19, isso era relativamente verdade. O pensamento alemão ele tem essa característica, às vezes, semi-obsessiva de levar tudo até o final, até as últimas consequências. E aí você vê alguns resultados esdrúxulos, como a filosofia de Schopenhauer, por exemplo, a filosofia do ateísmo espiritualista, né? E os dois num sentido muito radical, e que não explica como que é possível a irracionalidade produzir um mundo ordenado, ou pelo menos parece tão bem ordenado. Isso acontece, às vezes, por um vício do intelectualismo de tentar explicar as coisas mesmo sem ter provas e evidências. Aí, nesse sentido, faz mais sentido o positivismo, o utilitarismo inglês ou o pragmatismo americano, que são filosofias voltadas para a observação do mundo dos fatos e que diz, olha, vamos ver o que tem evidência para a gente concluir e o que não tem evidência. O que não tiver evidência, a gente deixa na gaveta e a gente não pode concluir nada a respeito desse assunto. O que tem evidência forte, aí sim, a gente segue trabalhando nessa direção. Gratidão, Humberto. Tem uma pergunta agora que vem da Eliana. Ela nos diz o seguinte: Humberto, qual sua análise sobre a constante afirmação dos espíritas de que pensamento é matéria? Parece-me incoerente por ser atributo do espírito. Estou correta? Pois é, muito complicadas essas afirmações. Em geral, chavões populares ou frases, alegações, motes que não estão em obras básicas e canônicas, a gente já deve olhar assim como uma coisa anedótica, né? Isso existe, mas isso aí não interessa muito, não é importante. É por isso que é muito importante nós voltarmos aos textos fundamentais. E aqui cabe a gente observar que, na sequência da disciplina do pensamento, Leon Denis enfatizou uma coisa absolutamente importante, que é o suporte do texto, de um texto clássico, de um texto elevado, ao desenvolvimento e refinamento do pensamento. A gente poderia dizer, quase que unanimemente, de acordo com todos os grandes humanistas de todos os tempos, né, todos os gênios da humanidade, que a leitura é um suporte absolutamente fundamental para o pensamento. Não existe pensamento profundo sem leitura, porque a leitura ela estabelece uma base que não treme, e o discurso treme.
Eu falo uma coisa aqui, daqui a 2 minutos alguém vai fazer uma outra pergunta e eu vou dar uma resposta que não é exatamente coerente ou que não é perfeitamente encadeada com o que eu acabei de falar 1 minuto atrás. Mas quando eu escrevo um texto, se eu sou um autor sério, cuidadoso, eu reviso aquilo muitas vezes, eu vejo o meu próprio argumento, identifico as falhas, às vezes aquilo passa por um outro par de olhos. Então, quando a coisa vem a público e é testada culturalmente por outras pessoas chatas, críticas e que estão acostumadas à reflexão, e essa coisa se consolida como uma obra clássica, aí eu posso dizer, olha, isso aqui não é apenas uma frase que o sujeito colocou, né? Mas é uma frase que foi testada por milhares de pessoas ou milhões de pessoas e foi julgada brilhante, excelente, não contraditória com as outras frases que vêm a seguir ou que vieram antes, e por isso o texto ele possui uma firmeza, uma estabilidade que permite o florescimento saudável do pensamento. É um recurso um recurso disciplinador e um discurso de regramento do pensamento que a gente absolutamente não pode evitar. Nós não podemos passar sem a leitura, se nós queremos fazer progresso intelectual. E, bom, a doutrina espírita diz que o progresso moral decorre do intelectual. Primeiro você tem que entender o problema, sentir o problema, para só depois resolver o problema. Né? Moral é resolver. Como é que você resolve sem entender? Sem ver. Então, nada disso é possível. Nenhum progresso moral é possível sem, primeiro, a sensibilização, a atenção ao problema, a percepção de que há um problema e o entendimento correto de qual é o problema ali. Então, quando você se torna paciente ou gentil ou caridoso, é porque você viu, sentiu, meditou, entendeu o que estava acontecendo e, a partir dali, você para de fazer a coisa errada e começa a fazer a coisa certa. Né? Também tomar múltiplas decisões, né? Sustentar a vontade, o livre-arbítrio múltiplas vezes, até chegar ao ponto de você realmente ter consolidado aquela conquista, né, espiritual, aquela conquista de uma virtude específica. Mas, portanto, se nós não temos a informação correta, o entendimento correto das coisas, nós não podemos fazer progresso moral, inclusive. Ora, algumas coisas a gente entende por observação, claro. Algumas coisas a gente só entende fazendo. A gente só entende de natação nadando. Você não entende natação lendo livro. Ou você não sabe andar de bicicleta lendo livros sobre bicicletas. Né? Mas muitas coisas nós entendemos melhor, ou nós só entendemos com o recurso do pensamento profundo, refinado e demorado sobre a questão. Bom, o pensamento profundo, refinado e demorado é o texto, não é a fala. A fala é insuficiente, é pobre, ela treme, ela não é uma pedra sobre a qual você quer fundar a casa do seu saber, porque a fala é instável, ela é muito idiosincrática, ela é muito pessoal, ela é emotiva, ela oscila com as variações de momento, as variações do clima que eu estou agora, das coisas que eu fiz 5 minutos atrás. Agora, o texto você revê muitas vezes. Você pensa uma coisa, daqui a 5 dias, você ainda está escrevendo o mesmo artigo ou o mesmo livro, você pensa diferente, você volta, não, pensando bem, aquilo que eu escrevi 5 dias atrás, melhor não dizer aquilo não, vou tirar aquele parágrafo, que soa muito feio. Isso aqui no ao vivo, na fala, não é possível de se fazer. Então, essa sintonia fina que dá a firmeza para o pensamento, torna o pensamento translúcido, cristalino, né? E, ao mesmo tempo, fixo e sólido, isso o diálogo não tem. Não estou dizendo que o diálogo não seja importante, é fundamental. A exposição dialogada, o diálogo, a troca, isso é tão importante quanto o texto. Mas é importante que nós tenhamos uma maior consciência. De novo, eu falei várias vezes, filosofia não é para intelectual, não é para filósofo, e aqui cabe repetir ainda mais isso. Texto, e texto difícil, inclusive, não é para intelectuais.
não é para especialistas. Leon Denis não está escrevendo para intelectuais. É um texto muito difícil, mas ele não está escrevendo, não escreveu nenhum livro para intelectuais. Olha só, parece uma contradição, né? O texto é para todo mundo, não é para intelectual, mas o texto é muito difícil, é muito exigente. Então, nós precisamos entender, precisamos aceitar, precisamos nos conscientizar de que o enfrentamento com textos exigentes e difíceis não é tarefa de especialistas e de intelectuais, é tarefa de espíritos, de seres humanos, que precisam compreender, precisam se conscientizar, precisam de lucidez a respeito de questões, às vezes, fundamentais, como as questões do sentido da vida. Isso não tem como eu falar de uma forma simplificada, infantilizada, ou para você ler enquanto você está no ônibus, né? Fazer uma leitura rápida. Então, quando o texto espírita, por exemplo, né, para a gente fazer uma crítica aqui, que é uma crítica que eu repito e repito e repito, né? Quando o texto espírita pressupõe mas o nível das pessoas é muito diferente, não é todo mundo que está acostumado a esse texto mais difícil, blá, 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 vamos escrever um texto que uma criança entenda, que uma pessoa semi-analfabeta entenda. Bom, eu diria o seguinte, na época de Kardec ou na época de Leon Denis, as pessoas elas eram muito menos instruídas do que hoje. Muitos daqueles leitores desses grandes autores eram também semi-analfabetos. Só que eles tinham brio, eles tinham vergonha na cara, eles tinham, né, um sentimento assim, de autoestima maior do que as gerações mais recentes. Então, com todas as limitações, eles iam lá e enfrentavam o problema, encaravam o texto, perguntavam para alguém o que significa isso, como é que é isso, e se instruíam aos trancos e barrancos, que, afinal de contas, a gente tem em movimento espírita há 180 anos, os textos mais difíceis que tem são os de Kardec. E as pessoas há 180 anos atrás, no Brasil, um país agrário, né, as pessoas liam aquilo, ou elas ouviam falar e elas, de alguma maneira, lutavam pelo seu crescimento, pela sua erudição, pela sua instrução. Então, o Humberto de Campos, por exemplo, né, o sujeito ele foi alfabetizado na adolescência, não teve a oportunidade de ser alfabetizado antes. Muitos dos nossos intelectuais, muitos dos escritores espíritas, vejam, por exemplo, um Cair Schutel, sujeito que era farmacêutico, e na época farmacêutico não era formado em farmácia, era o cara que entregava o remédio, ele ficava no balcão e ia nas casas das pessoas entregar o remédio. Então, estudando e observando, ele foi aprendendo sobre a profissão suficiente para virar farmacêutico no sentido realmente que prescrevia os remédios, né, e avaliava quais eram os remédios que precisavam ser dados para a pessoa, e vira um escritor, um dos melhores escritores que nós temos, né? O melhor livro que já existiu, né, sobre parábolas é o livro do Cair Schutel, sujeito que se fez a partir do zero, com muito sacrifício, com muito esforço. Quantas histórias nós temos assim? Milhares. Os nossos maiores escritores são pessoas que só têm o primário. Chico Xavier, Divaldo Franco, só tiveram o primário, né? Nós temos inúmeros outros escritores, Ivone Pereira, que fizeram o ginásio, o ensino médio apenas. Então, o movimento espírita é um movimento livresco, é um movimento letrado, é um movimento com discussões de altíssimo nível, e de nenhuma maneira isso tem a ver com academicismo, com elitismo cultural e intelectual, uma coisa que é reservada a doutores, a especialistas, não é nada disso, né? O que havia era autoestima, brio intelectual, e essas pessoas elas lutavam com tremendos esforços e faziam as coisas acontecerem. Desculpe aqui se eu fiz essa digressão ficar muito longa e se soa excessivamente crítica, mas nós desenvolvemos recentemente, há 20 anos, uma condescendência com a preguiça intelectual que é muito perigosa.
E aí nós falamos, né, Joana de Ângeles é inacessível, Emmanuel é inacessível, Kardec é inacessível. Bom, que espiritismo é que sobrou que você está estudando, né? Se Leon Denis, Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, não dá para ler nada, né? O que você está lendo e chama de espiritismo? Ou você está ouvindo palestra, né? E isso está errado. Gratidão, Humberto. Nós temos uma pergunta que está no chat aqui. Ela fala o seguinte, da Cris, sobre a tendência do perfeccionismo alemão de busca da excelência, não seria a nossa de busca da evolução, nossa perfectibilidade? Grande pergunta, Cris, porque me parece que sim, a filosofia espírita, particularmente a filosofia de Leon Denis, talvez ainda mais do que a de Kardec, ela tem como meta levar o seu leitor e o seu dialogador à meditação a respeito da sua evolução, do seu destino. A filosofia kardeciana, propriamente dita, para provocar mesmo uma leve distinção com a filosofia de Leon Denis, a gente pode dizer que é claro que engloba também essa preocupação com a evolução e com o destino do espírito humano, mas também é uma filosofia muito preocupada com a explicação de alguns elementos fundamentais, algumas leis fundamentais da natureza que permitem essas conclusões, né? A filosofia de Leon Denis, ela pressupõe esse trabalho já feito e a partir desse trabalho diz, olha só, eu vou apontar o teu pensamento para a meta, mas eu só posso apontar o teu pensamento para a meta porque eu estou pressupondo que você leu os fundamentos, né? E junto comigo a gente está pensando sobre as consequências desses fundamentos. Então há aqui uma distinção, que é inclusive uma distinção metodológica, do que cada autor quer enfatizar, né? O pensamento dos dois, portanto, e a gente poderia dizer o pensamento espírita, ele é um pensamento orientado à prática. Nas causas primeiras, lá no começo do Livro dos Espíritos, primeira parte, a gente vai ver o quê? A gente, inclusive, temos uma série anterior à série do Leon Denis, que é Estudos Filosóficos Espíritas, que fala justamente do que seria uma filosofia espírita, e tratamos muito do Livro dos Espíritos filosoficamente, né? Para quem pegou o bonde andando e não está participando do grupo há mais tempo, né? Desde essa primeira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos observar que múltiplas vezes, quando aparecem questões metafísicas, questões muito abstratas, a espiritualidade responde assim: isso nenhuma utilidade teria e não vos tornaria melhores, não adiantaria o vosso progresso, não, enfim, preocupai-vos antes em vos tornares melhores, né? Quer dizer, preocupe-se com a sua transformação prática. Então, embora a gente esteja aqui muito enfatizando o pensamento, a filosofia, a profundidade, a agudeza do pensamento, o pensamento espírita, ele é inteiramente voltado para a ação. Então, é injusta aquela crítica de que o sujeito ele está lá fazendo uma palestra espírita, ou ele está escrevendo um texto espírita, mas ele está falando de uma coisa puramente teórica. Bom, se é verdade que é puramente teórico, não é espírita. Porque nada do pensamento espírita é puramente teórico. É para o deleite intelectual do sujeito que está falando ou escrevendo, né? Tudo é voltado para o melhoramento, a conscientização, o aperfeiçoamento prático, concreto do ser humano. Então, ou você não captou, né, qual é a parte daquele pensamento que tem uma implicação prática, ou, de fato, o expositor não está apresentando o pensamento espírita. Se é pura especulação teórica, não tem objetivo nenhum, não torna ninguém melhor em nenhum sentido, aquilo não é espiritismo. O espiritismo ele é fundamentalmente um pensamento, sim, profundo, coerente, sistemático, né, consistente, mas a respeito da moralidade,
da prática das nossas relações, que eu tentei resumir aqui, interpessoais, né? Ou seja, tem a ver com a caridade, tem a ver com o amor, tem a ver com uma conscientização que não é conscientização sobre leis do mundo físico ou sobre a medicina, mas é conscientização sobre os deveres e o papel da existência humana enquanto uma existência de um espírito que caminha para Deus e que caminha para a solidariedade universal. Então, isso é a filosofia espírita. Se você disser que é teoria pura e que não tem ligação com isso, então isso é contraditório, porque não há espiritismo, não sobra espiritismo se você extrair essa parte, né? Se você extrair o propósito da meditação. Embora, se você estiver lendo sobre tipos de mediunidade, a primeira impressão pode ser que essa não é a consequência, ou que não vai chegar nesse ponto nunca. Mas um pouco depois, você começa a ver que há uma integridade entre essa discussão sobre tipo de mediunidade, reencarnação e as consequências prático-morais, conscienciais, que são enfatizadas pela proposta espírita. Gratidão, Humberto. Então, nós vamos para a última pergunta do encontro de hoje. Ela vem do Jader e ele fala o seguinte: qual é a diferença entre o primado da razão e o primado do espírito? Boa pergunta. Bom, como eu sou um pouco idealista, bastante idealista talvez, eu vou dizer que não há muita diferença. Tá? Fundamentalmente, não há razão não espiritual e não há espírito irracional. Né? Eu acredito muito no conceito de Hegel, que é o panlogismo, ou pelo menos Hegel foi descrito como um panlogista. O que é um panlogismo? É a ideia de que a lógica está em tudo. Tem uma frase de André Luiz também, agora eu não lembro se é Nosso Lar, né, ou Mensageiros. André Luiz, ou algum instrutor de André Luiz, vocês me desculpem porque eu não sou aqueles que lembram assim, o nome dos instrutores, das páginas e tal, mas é dito mais ou menos assim: Deus ama sumamente a lógica. Essa é uma expressão bastante hegeliana, ou que está em harmonia com isso que a gente chama, em geral, de pensamento alemão, né? Leibniz, Kant ou Hegel gostariam dessa frase, provavelmente, que esse panlogismo ele significa exatamente que em tudo está a lógica e tudo é lógico. Aí alguém vira e fala assim, tá, mas desejo, paixão não é lógico, Hegel. Você está falando que amor é lógico? Que paixão é lógico? Que medo é lógico? Aí Hegel vai te responder, sim. Por quê? Dizer que a coisa é lógica não significa dizer que ela é intelectual. Dizer que é lógico significa que tem uma causa, tem uma motivação, tem um fundamento para aquilo ser da maneira que é. E essa coisa obedece uma regra. Por exemplo, a paixão entre duas pessoas, entre dois seres humanos, ou o medo, ou uma aspiração. Eu quero ser, eu vislumbro, né? Ou então eu almejo ser. Qualquer um desses movimentos emotivos ou passionais da alma foi causado por um objeto de atração. Você tem medo do quê? Você está apaixonado por quem? Você vislumbra ou almeja o quê? Que condição? Então, há uma coisa que é atraente ou repelente para a alma. Se é repelente, há causas para essa coisa ser repelente, né? E ela vai te causar medo, nojo, aversão, ódio. Ou, por outro lado, há motivos para uma coisa ser atraente para sua alma e vai provocar em você ou vai permitir que você construa em torno dessa atratividade natural uma paixão, uma preferência, um gosto, uma mania, um hábito, seja lá o que for, né? Na direção da coisa. E se você é repelido pela coisa, você vai formar uma aversão,
um desgosto, um preconceito, uma rejeição, que você é repelido pela coisa. Mas há uma explicação racional para esses processos. E quem consiga entender os movimentos sutis da alma humana e como a alma humana é repelida ou atraída por diferentes objetos, circunstâncias, essa pessoa consegue ler e interpretar de maneira muito exata, né, por que e como acontece para um de ser atraente, para o outro a mesma coisa ou a mesma condição e circunstância é repelente. Bom, o que depois vai acontecer na história da psicologia, 100 anos depois de Hegel, 150 anos depois de Hegel, é que muitas dessas paixões que para o pensamento clássico antigo eram irracionais, vão ser explicadas por uma narrativa, por uma teoria, por hipóteses, mas a ciência caminha na direção de explicar esses movimentos aparentemente puramente voláteis da alma. Há uma causa, há um direcionamento, a força psíquica é direcionada a um objeto, etc, etc, etc. Humberto, você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente ir para este encerramento? Não, estou satisfeito, como sempre, né? Vamos exercitar o contentamento, falamos bastante, acho que já deu para doer os ouvidos das pessoas. Gratidão. Então, hoje nós vamos lá para a África fazer a nossa oração com a nossa amiga Amélia. Boa noite a todos. Eu fico feliz de representar a África. É só Angola, mas quando o Fabrício diz África, são 54 países e eu fico feliz por isso. E que Deus permita que efetivamente consiga representar a África. Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando que somos luz, que somos paz, que somos perdão, que somos amor, que somos gratidão. Todos falando dos abrigos do caminho onde eu estou, e já vem a luz que brilha ao redor por onde eu vou. Meu Jesus, me guia os passos e já veio em mim morar. Este mundo é grandioso, sou contigo, posso andar. Sei que meu amor é forte, sou propenso a progredir e com seu divino auxílio e de sempre triunfar. Meu Jesus, me guia os passos e já veio em mim morar neste mundo grandioso. Sou contigo, posso andar. Senhor, Pai de infinita misericórdia, Mestre Jesus, nosso modelo e guia, com as nossas almas genuflexas, Senhor, elevamos os nossos pensamentos para agradecermos, para dizermos que estamos aqui, Senhor, para servir, que estamos aqui para agradecer. Agradecer pela reencarnação, agradecer por este estudo que é liderado pelo nosso Humberto, pelos guias que coordenam este estudo e tantos outros
que o nosso Fabrício tem a honra e o prazer e a alegria de nos proporcionar. De podermos juntos, como diz Humberto, do papel da doutrina, que é o papel de fazer crescer, fazer pensar, e fazer a praticidade também como elemento, como instrumento do crescimento. Queremos agradecer, Senhor, que essa energia de amor e paz que se está produzindo neste momento, potencializada por si, Pai de infinita misericórdia, envolva o nosso Mestre Jesus em nota de agradecimento. Que envolva todos os doentes do corpo e da alma, que envolva toda a natureza, toda a biodiversidade, a geodiversidade, que envolva todos os doentes, o processo Covid, Senhor, que neste momento cria alguns embaraços, devido à vacina e não vacina, devido ao comércio, ao aproveitamento ilícito ou não. Por isso lhe pedimos, Senhor, um reforço para os guias que coordenam, que amparam todo esse processo da saúde planetária. Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez, por todo o processo educativo dessa doutrina veneranda, a doutrina espírita. E que aqueles que hoje se consideram espíritas, Senhor, possam entendê-la melhor. Que é efetivamente um processo educativo que permite pensar, permite crescer, que permite realizar e fazer a nossa reforma íntima, sempre olhando para o aspecto caritativo. Por isso, Senhor, por este estudo, por esta oportunidade reencarnatória, queremos dizer assim, Senhor, obrigada por tudo. Obrigada pelo planeta Terra, pelo momento de transição planetária, por todos os trabalhos dos fazedores do bem do planeta todo, por todos os seres que vêm de fora e que nos amparam, que nos ajudam também neste momento de transição, e por todo o trabalho que é feito pelas hostes espirituais, por todo o trabalho, Senhor, que é feito pela pessoa mais humilde, que sequer sabe da doutrina, mas que leva o amor, que leva o conceito do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e não faças aos outros o que não queres que a ti façam. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada mais uma vez pelo Humberto, pelo Fabrício, por todos os irmãos e irmãs que estão neste grupo de estudo e outros, pelo mundo afora e por todas as outras filosofias. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Amém. Gratidão, Amélia. Excelente. Obrigado, Humberto. Obrigada. Amélia, querida. Meus anjos, então, uma boa noite a todos. Encontro vocês daqui 15 dias no nosso próximo encontro. E assim que eu terminar a gravação, eu mando o link para todos no grupo. Teve muita gente que entrou atrasada e eu mando o link para vocês assistirem, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigada, querida.